Ao portão eletrônico do condomínio Horizonte Sul, alguém deixou uma mensagem curta e calma: se não devolverem, vou contar tudo. 2 dias depois, o homem que escreveu aquilo não apareceu para o plantão da noite. Ninguém o viu desde então, e a mensagem ficou pendurada como uma promessa que ninguém sabia se cumpriria, ou se havia servido de aviso final. Cheguei ao lugar no fim da tarde. O prédio fica perto da orla de Vitória, com a brisa salgada misturada ao cheiro de tinta fresca de reformas que nunca acabam. O porteiro noturno faltou ao turno, o carro dele estava parado na vaga de sempre, a carteira com documentos sobre o banco dianteiro. Do lado de fora, a tela sensível do portão ainda tinha frase gravada, como se alguém tivesse batido o botão e saído correndo. O condômino Presidente não queria imprensa, os moradores se trancavam nas janelas. O clima era de quem espera uma explicação que não chega. Comecei pelo óbvio: ruídos e rotinas. A rotina do porteiro era simples, quase monótona: abrir o portão, anotar entregas, conferir visitantes. Chamava-se Rafael, tinha 34 anos, voz calma e hábito de conversar com vizinhos mais solitários. Há semanas, porém, seus passos andavam mais apressados. Vizinhos dizem que ele chegou a passar horas lendo planilhas no escritório do síndico. O que ninguém poderia imaginar era que aquelas planilhas seriam o coração da história. No registro eletrônico do condomínio havia poucas pistas e muitas lacunas. O circuito de câmeras mostrava Rafael saindo do posto às 2h12 da madrugada, pegando a moto e voltando apenas 10 minutos depois. Às 2h45, uma transferência de imagens mostrou algo estranho. A câmera do pátio principal entrou em modo de manutenção por exatamente 38 minutos. Em tempo real, era como se alguém tivesse fechado os olhos do prédio. A mensagem no portão foi digitada às 3h07. Depois disso, nada. O cartão de acesso não registrou saída ou retorno. O celular de Rafael emitia o último sinal de rede perto da área de serviço, entre blocos. Seu WhatsApp ficará ativo até às 3h10, quando uma última notificação chegou, um áudio curto, sem remetente salvo. O arquivo era fragmentado, cheio de ruídos, com uma voz que dizia: você tem até amanhã. Depois, silêncio. As primeiras hipóteses vinham fácil. Sumiço voluntário, briga com alguém, assalto e, mais sombrio, alguém envolvido que tinha motivos para silenciar uma pessoa inconveniente. Investiguei a pista das planilhas no escritório do síndico. As contas do condomínio, ao que parecia, não fechavam há meses. Pagamentos altos feitos a fornecedores suspeitos, valores que saltavam sem justificativa. Encontrei uma folha solta na gaveta do guarda-volumes com anotações de Rafael, nomes, prazos, etiquetas e uma coluna marcada: devolver. Embaixo, uma lista de valores e datas. Ele observava as movimentações. Alguém estava desviando dinheiro da manutenção, e Rafael havia percebido. Falei com o síndico, um homem de fala mansa e argumentos bem ensaiados. Ele dizia que tudo era normal, que qualquer irregularidade seria burocrática e sem crime. Mostrou notas fiscais, contratos. Mas as notas não batiam com as ordens de serviço. Havia contratos com empresas que não existiam mais e entradas no extrato pagas a pessoas físicas com nomes que pareciam apelidos. Quando questionei sobre quem tinha acesso ao centro de controle das câmeras e as chaves mestras do prédio, o rosto dele fechou. Somente o zelador e eu, disse. Mas o zelador, Paulo, aparecia em quase todos os horários em que alguém precisava de um serviço emergencial. Paulo era quem trocava lâmpadas às 3 da manhã, quem entrava na sala dos servidores para ver se estava tudo certo. Paulo virou figura central nas conversas. Tinha antecedentes por pequenos furtos quando mais jovem, agora trabalhava há anos no condomínio. Negou qualquer envolvimento. Disse que Rafael era curioso demais, que o homem fazia perguntas que incomodavam. Ele mexia em papel que não era dele, disse, com uma expressão que misturava defesa e preocupação. Paulo reconheceu os nomes das empresas nas anotações de Rafael e admitiu que botões na sala de servidores eram fáceis de pressionar. Quem precisa dar manutenção mexe. Às vezes alguém me pede um favor, disse sem dizer quem. Os falsos caminhos apareceram rápido. A ex-namorada de Rafael disse que ele tinha dívidas e havia falado em sumir, que talvez ele estivesse fugindo de credores. Amigos de bar lembraram de uma briga com um motorista de aplicativo no mês anterior, talvez um ajuste de contas. O marido traído de uma moradora do último andar apareceu nervoso, insinuando que Rafael sabia demais sobre encontros clandestinos e que poderia ter se metido onde não devia. Cada versão era uma porta que se fechava quando eu empurrava com cuidado. Havia ruído demais e pouca verdade.
A reviravolta aconteceu quando conseguimos recuperar parte do backup das câmeras. Alguém, em algum momento, havia reescrito parte do arquivo, apagando o que ocorrerá entre 2h45 e 3h23. Mas um terminal auxiliar, esquecido num canto, guardava fragmentos. Em uma imagem low-res, vi duas silhuetas, Rafael e outra pessoa se dirigindo ao portão de serviço. A segunda silhueta era mais baixa, passos confiantes, um casaco escuro. De perfil, parecia uma mulher. Ao lado, o objeto que parecia uma mala pequena. A imagem era tênue, mas havia algo que não combinava. O movimento daquela pessoa era calculado, sem pressa, sem ato de violência explícita, como quem chamava alguém para conversar e depois o acompanhava. Quando cheguei à administradora que fornecia notas fiscais para o condomínio, o mapa ficou mais claro. Havia uma empresa de manutenção, Maré Limpa Serviços, registrada num conjunto comercial em Vitória, cujos pagamentos eram legendados como limpeza de fachada. A dona registrada era uma laranja, uma mulher jovem, morena, com nome comum. Mas por trás da papelada, havia o verdadeiro sócio, o presidente da associação, que contratara a empresa para justificar saídas de caixa. Confrontado com a coincidência, o presidente negou tudo. São coisas administrativas, nada associado a pessoas. As transferências, no entanto, iam sempre para uma conta administrada por um terceiro, cujo CPF, quando checado, pertencia a uma pessoa já envolvida em outros esquemas de fachada. A pressão aumentou. Recebi uma ligação anônima, não mexa onde não entende. A voz era serena. A ligação desligou. Ninguém na equipe da investigação gostava dessa sensação, que estavam nos observando. Nós também mudamos táticas. Colocamos alguém para vigiar as movimentações do síndico e do zelador, e pedimos controle judicial para rastrear os movimentos das contas. Em uma manhã, o síndico foi flagrado saindo às 5h30 com uma mala pequena do prédio, entrando num carro que passou batido pelo portão. Seguimos o veículo até um galpão na periferia da cidade, onde descobrimos um depósito com material de limpeza e pastas falsas, com contratos vazios e recibos impressos. Havia também um bilhete com o apelido de Rafael e a expressão amanhã, 3h. Aconselhei aguardar, porque precisávamos de provas irrefutáveis. Mas, na noite seguinte, Paulo veio até a delegacia. Havia uma desculpa que vinha com olhos cansados. Foi só para assustá-lo. Eu não queria, eu pensei que dava para devolver depois. Ele confessou ter participado de um encontro que se transformou em erro. Recebeu dinheiro para levar Rafael para conversar com alguém que explicaria as planilhas. A conversa, segundo Paulo, seria curta. Nunca imaginei que ele sumiria, disse, segurando a cabeça entre as mãos. Havia uma inconsistência no depoimento de Paulo. Ele dava detalhes de como havia levado Rafael a um ponto próximo ao estaleiro do porto, onde haveria um grupo que fazia cobranças e ameaças codificadas para quem atrapalhasse operações. À medida que o cerco fechava, o recipiente da verdade começou a vazar. Encontramos registros de conversas em aplicativos que mostravam o presidente combinando uma lição para quem descobrisse a fraude. A pessoa que combinava era discreta, mas as mensagens antes e depois de 3h mostravam uma premeditação calculada. Quando fomos ao estaleiro, a sensação era de estar na beira de algo que havia escapado. Havia rastros de que alguém aguardara por Rafael, marcas de pneu, uma cobertura jogada no chão. Em um celeiro próximo, uma sala trancada continha cadeiras, cordas e sinais de que tentativas de intimidar haviam ocorrido. Evitei descrever os detalhes na ata porque não acrescentavam à história e poderiam ferir quem ouvisse. O que interessa é a consequência. Rafael não estava ali. As pistas, porém, apontavam para que ele havia sido levado para um lugar onde, naquele momento, podia ser mantido contra a vontade. O ponto alto da investigação veio numa manhã em que recebemos informação anônima. Ele está no antigo armazém da enseada do Suá. Está vivo. A informação veio sem fonte, mas nos levou a um galpão abandonado, ao lado de um depósito de contêineres. Lá havia sinais de que alguém havia sido mantido, colchão improvisado, papéis rasgados, uma série de notas que Rafael arrancara para deixar pistas. Entre esses papéis, um recado claro. Se algo acontecer, procure as bandejas de entrada. Eu gravei tudo. A inquietação aumentou. Rafael, esperto, havia previsto que algo poderia acontecer e havia preparado uma rede de segurança digital. Rafael estava vivo. Encontramos-no algumas horas depois, mal alimentado, amarrado por palavras e medo, mas vivo. Havia sido mantido por uma mesma quadrilha que manipulava as finanças do condomínio.
A conversa que o sequestrara foi, nas palavras dele, uma tentativa de interromper sua investigação. Ele tinha provas, gravações, planilhas, transferências, e por isso o intimidaram. Durante a detenção improvisada, ele ouviu algo que o fez digitar a mensagem no portão, a ameaça de que se ele contasse, haveria consequências. Ainda assim, ao ser liberado momentaneamente por descuido dos sequestradores, deixou a mensagem, esperando que alguém percebesse. Não o perceberam a tempo. A prisão dos tentáculos veio em ondas. Pausamos os balanços e reunimos toda a documentação possível. O presidente do condomínio, claro, tentou negar até onde pôde, mas as transferências para tal empresa fantasma eram incontornáveis. Paulo, pressionado, falou nomes que ligavam o esquema a um grupo de funcionários de outras propriedades que operava numa rede que usava condomínios como fachada para lavagem. O dono nominal da empresa de fachada confessou que era apenas um laranja, contratado para receber valores em troca de uma porcentagem. As pessoas reais por trás do desvio eram poucas e próximas. Houve outro choque. Um dos moradores, um advogado respeitado, havia comprado silêncio com jantares, favores e promessas. A relação entre moradores ricos, administradores sem escrúpulos e prestadores de serviço que viviam de contratos rápidos criou uma teia onde Rafael, com suas perguntas, era um nó que litigava contra o tecido inteiro. Quando o fio se apertou, a resposta foi tentar fazê-lo desaparecer. Nada na história foi limpo. Houve confronto e houve rendição. Aos poucos, os envolvidos foram presos, o síndico, 2 prestadores de serviço e um intermediário que comandava as contas. As provas reunidas na casa do síndico, um HD com registros, contratos falsos e o extrato de transferências, foram suficientes para linkar o grupo. Parte do dinheiro foi recuperada, e a documentação que Rafael havia guardado serviu de prova definitiva. Ele, por sua vez, evitou aparecer nos atos formais. Preferiu dar seu depoimento em off, com cuidado, após garantir que a polícia já tivesse como protegê-lo. O que me impressionou não foi apenas o crime, mas a mecânica do descaso. O desvio não acontecia com violência explícita, acontecia com notas fiscais, com pequenos pagamentos aqui e ali, com silêncio cúmplice de quem preferia não perguntar demais. Quando alguém decide verificar, o risco tende a crescer. Rafael pagou um preço por ter coração de mais e medo de menos. Ele quis proteger o prédio, as pessoas que moravam ali, e acabou atravessando mais do que imaginava. Houve pequenas surpresas no caminho. A ex-namorada, por exemplo, não era cúmplice. Ela tentou ajudar e foi intimidada por mensagens de um número que prometia expulsá-la do emprego se não se calasse. O marido traído que aparecerá nervoso era uma peça menor, apenas alguém que gostava de vigiar a rua à noite e que, por coincidência, presenciara um encontro no pátio. O credor que apareceu era um agiota local que só queria receber. As redundâncias ajudaram a criar ruídos que confundiram as investigações, mas não impediram a lógica das provas sustentáveis. No fim, Rafael decidiu não voltar ao antigo posto. Preferiu aceitar uma proposta de trabalho em outra cidade, onde poderia fazer auditoria de pequenos empreendimentos sem estar tão exposto. Disse que queria distância do lugar onde quase deixou de existir. A despedida, olhou para o portão e sorriu com aquela mistura de alívio e tristeza. A última mensagem serviu, disse, referindo-se ao aviso digital. Foi pouco, mas foi o bastante para mostrar o perigo. No processo judicial, as penas foram aplicadas e parte do valor foi devolvido ao condomínio. Mais importante talvez seja a mudança de atitude dos moradores, que passaram a cobrar transparência. O caso deixou uma lição clara. Crimes modernos unem tecnologia e descaso. Não houve vísceras, não houve cenas de choque gratuitas, houve planilhas e transferências, olhares que ignoravam o homem até que ele começasse a notar irregularidades. A ameaça se deu com palavras e boletos, não com lâminas. É um tipo de violência menos espetacular, mas com consequências reais. Pessoas que perdem segurança financeira, trabalhadores que ficam sem emprego e, por um momento, um homem que quase não volta para casa. Quando deixei Vitória, a brisa da enseada do Suá parecia levar menos segredos do que antes. Os moradores, pela primeira vez em muito tempo, olharam para o síndico como para qualquer outro funcionário sujeito à prestação de contas. A vigilância mudou de postura, menos condescendência, mais registro. Rafael recomeçou, e o condomínio aprendeu que uma mensagem no portão pode ser mais do que uma frase, pode ser um aviso, um pedido de socorro, uma linha de investigação. Ainda lembro do portão eletrônico com a frase curta, como uma linha final em um bilhete. Se não devolverem, vou contar tudo. Ele contou. Não foi bonito. Não foi limpo.
Mas foi suficiente para que a justiça, lenta e às vezes falha, encontrasse fôlego para agir. E é por histórias assim, de gente comum e decisões pequenas que viram consequências grandes, que continuamos investigando. Nem sempre o que some foi levado. Às vezes, apenas votaram o mundo ao contrário e esperaram que ninguém percebesse. Quando alguém percebe, quando alguém escreve uma última mensagem no portão, a sensação é de que, finalmente, existe chance de consertar.